Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Enquanto você localiza aí comigo em Romanos capítulo de número 8, eu quero aqui louvar a Deus por esta noite, por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pelo pastor presidente desta igreja, pastor Anderson Almeida, e todos os vice-pastores, pela vida do pastor Alexandre, que me fez o convite para estar aqui. É uma honra e um prazer estar com os irmãos. Estou acompanhada com meu esposo, João Batista, como já foi mencionado, e nós estamos aqui para adorar aquele que nos chamou. E eu tenho uma notícia de Deus para o teu coração. Jesus já se faz presente nesta casa. E a Bíblia me dá legalidade para dizer que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E se você crê nesta noite, da maneira que você entrou, você não vai sair, porque tem algo de Deus extraordinário para acontecer aqui em nosso meio. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Diz assim o texto: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Amém? Se assente, fique à vontade. Você tem liberdade para adorar o Senhor aqui nesta noite. Deus, desde o princípio, Ele havia designado um plano perfeito para o seu povo. Desde a criação do jardim, Deus havia criado o homem e colocado ali a fim de que o homem tivesse comunhão com Deus. Nós sabemos que todos os dias Deus descia no jardim para poder falar com o homem. Este era o desejo de Deus: comunhão, relacionamento. Só que nós sabemos que a natureza humana, ela já era uma natureza pecaminosa. E Adão, ele estava no jardim, estava experimentando da melhor parte daquilo que Deus tinha para ele, mas ainda assim ele pecou. E se nós formos analisar a história, Deus não vai exterminar a humanidade por conta do pecado, mas Deus vai impor sobre a humanidade um propósito de restauração. Só que nós precisamos entender que Deus, Ele exige algumas coisas para que este propósito se cumpra. E a primeira dessas coisas é que Deus quer que nós entregamos a Ele por completo. Nós vemos na Bíblia que depois que o homem peca, o homem vai trabalhar e Deus exige que o homem dê o melhor para ele. Só que, infelizmente, teve alguém que decidiu que ia entregar a pior parte para Deus. Caim e Abel estão na oportunidade de entregar algo por completo para o Senhor. Abel olha e diz: foi Deus quem me deu, então eu vou entregar o melhor para ele. Mas Caim está olhando e está dizendo: é muito bom, eu vou ficar para mim e vou entregar aquilo que é pior, o menor. Só que Deus, por mais amoroso que Ele seja, Ele também é um Deus justo. Ele olha para Abel, Ele olha para Caim e Ele diz: Abel, o que você me entregou subiu a mim como um cheiro suave. E nessa noite eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. O que Ele quer de nós é que nós entregamos a Ele o melhor. Deus olha para Abraão em Gênesis capítulo 18 e diz assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Se nós formos olhar para este texto e olharmos para a condição humana, é impossível que o homem seja perfeito, porque perfeito só é Deus. Só que quando Deus olha para Abraão e libera essa palavra, seja perfeito, no original a palavra significa: e me entrega por completo.
só viveu o que viveu porque Ele se entregou por completo. E nesta noite o Senhor está aqui para nos dizer: entrega-se para mim por completo. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Ele está nos dizendo: entrega para mim por completo, porque o plano que eu tenho para você é perfeito. Só que nós olhamos na Bíblia que por mais que Deus quisesse que o homem se entregasse por completo, o homem tinha uma índole de entregar para Deus só pelas metades. Só que Deus estabelece um propósito. Qual é o propósito? Eu vou entregar o meu filho pela minha igreja. Por mais que o meu povo não se entregue para mim por completo, eu vou entregar tudo que eu tenho pela minha igreja. Jesus vem. Jesus cumpre um propósito perfeito aqui na terra. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, a enfermidade ela não resiste. Aonde Jesus chegava, a corrente tinha que ser quebrada. Aonde ele chegava, o ambiente era transformado pelo poder da sua glória. Jesus vem, ele cumpre todo este propósito. Só que agora o maior propósito ele precisa ser cumprido. Qual é? A morte de cruz. Quando Jesus ele morre, e morre com morte de cruz, nós analisamos que quando Jesus ele inspira e entrega a sua alma, o véu do santuário se rasga. O templo era subdividido entre o lugar santo e o lugar santo do santo. Só poderia entrar sacerdote, e ainda quando a sorte lhe caísse. Só que Deus, ele estava desde o princípio dizendo: eu quero que o meu povo esteja próximo de mim. O véu vai se rasgar. E tem um negócio lindo aqui. Porque Deus, ele é o rei dos reis. Entenda isso aqui. No livro de Esther, Mardoqueu vai ficar sabendo de um plano que Amã estava tramando contra o povo. Qual era o plano de Amã? Eu vou matar todos os judeus. Mardoqueu corre até Esther e conta para ela o plano que ele descobriu. Esther vai apregoar um jejum de 3 dias sobre a terra. E quando os 3 dias de jejum se acaba, Esther se veste com trajes reais. E ela faz o negócio. Vai até a presença do rei. Só que naquele tempo, ir para a presença do rei sem ser chamado era o mesmo que estar pedindo um avaral de morte. Porque o rei, ele carregava consigo um cetro nas suas mãos. Quando o cetro era estendido, o rei estava dizendo: eu estou dando liberdade para que essa pessoa fale comigo. Mas se o cetro estivesse encolhido, o rei estava dando ordem para matar, para exterminar. Esther se veste, vai até a presença de Assuero. Naquele momento, os servos já estavam preparando para pegar Esther. Só que a Bíblia diz que Assuero vai pegar o cetro e vai estender. Quando ele estende o cetro, ele olha e diz: me pede o que tu queres. O rei estava dizendo para todos que estavam ali: eu estou dando liberdade para que ela entre na minha presença. E Deus, sendo o rei dos reis, ele tinha um cetro nas suas mãos. Quando Jesus estava pendurado sobre a cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou, porque o cetro de Deus foi estendido para a terra. E Deus estava dizendo: agora eu estou dando liberdade para que o meu povo entre na minha presença. Você não entendeu, mas eu já vou te explicar hoje, nesta noite. O cetro de Deus está se estendendo mais uma vez. E Ele está dizendo: pede o que quiseres, porque eu estou te dando liberdade para falar comigo.
Aleluia. Hoje tem liberdade de Deus aqui para alguém vir de encontro. Hoje a liberdade de Deus vai te fazer experimentar o sobrenatural. Porque quando o cetro de Deus se estende, eu vim aqui te dizer que não existe legalidade nenhuma do inferno que resista ao poder do cetro de Deus estendido. Quando o cetro de Deus é estendido, não há enfermidade da alma que resista. Eu vim profetizar nesta noite que o cetro de Deus se estendeu e tudo aquilo que estava acorrentando a igreja está sendo caído por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Levanta a tua mão e manda um glória para cima, porque o Senhor Jesus está presente aqui. E quando Ele chega, é diferente. É diferente. E eu já sinto a graça de Deus aqui a nos envolver. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus está presente em nosso meio. Coisa boa é nós sentirmos a presença daquele que pode todas as coisas. Oh, glória. O cetro é estendido, o véu é rasgado. A igreja agora recebe a oportunidade de ter acesso. Só que olha aqui, quando Jesus morre, a promessa é: eu ressuscitarei no terceiro dia. Passa sexta, passa sábado, entra domingo, mas Jesus não ressuscitou. 2 discípulos estão olhando para o cenário e estão dizendo assim: epa, ele disse que ia vir, mas não veio. Vamos pegar caminho, porque a perseguição está grande. Só que o povo agora, os 2 discípulos, eles decidem: vamos para Emaús. Mas Jesus, ele deixou uma palavra: fiquem em Jerusalém. Eles pegam, olham para o cenário, os discípulos estão todos com medo, porque nada aconteceu, está um silêncio na terra. E os discípulos olham e dizem: vamos embora, porque vai ser melhor. Só que tem alguém que entende o poder da presença de Jesus. E esse alguém diz o seguinte: eu vou lá no túmulo para poder cultuar a Ele. Maria chega com bálsamo. Só que quando ela chega na porta do túmulo, a pedra estava retirada. Maria está olhando e ela está dizendo: alguém roubou o corpo de Jesus. Maria agora se desespera. Só que de repente o anjo do Senhor desce, olha para Maria e diz assim: Maria, por que é que tu procura dentre os mortos aquele que já está vivo? Maria corre e vai dar notícia, porque aquele que morreu ressuscitou. Maria corre e vai contar para os discípulos que a palavra se cumpriu, e aquele que morreu pegou a chave da morte e voltou para a vida. Maria corre, só que 2 discípulos já estavam na estrada. Jesus está ressuscitado com o corpo de glória. Aí ele faz o seguinte: vou pegar quem saiu de Jerusalém. Ele pega a estrada para Emaús. De repente, Jesus se encontra com os 2 discípulos. Só que os mesmos não os reconhecem. Só que vamos entender isso aqui. Aqueles discípulos conheciam a Jesus, porque já o viram, já viram tudo que ele fez. Mas quando Jesus ressuscitou, eles não conheceram. E por quê? Porque eles deixaram que a carne tomasse de conta por conta de um momento difícil. Eles olharam para a situação. Não havia chegado notícia de que Jesus já havia ressuscitado. Eles fogem. E a cegueira espiritual toma de conta deles, a ponto de Jesus chegar e ele não o reconhecer. Jesus se apresenta, está ali conversando. Jesus olha e diz assim: o que é que vocês estão falando? Eles olham e dizem assim: por acaso
o Senhor é um estrangeiro para não saber o que aconteceu agora em Jerusalém? Jesus está ali com eles, mas eles não estavam conhecendo que era Jesus. Só que eles vão chegar em Emaús, Jesus vai se despedir. Eles olham e dizem assim: ó, já está muito tarde, entre e fique conosco e vamos comer. Jesus aceita o convite, entra, se assenta à mesa. E tem algo lindo aqui. Jesus vai pegar o pão. Quando Jesus pega o pão, ele parte e dá graças. A Bíblia diz que naquele momento os olhos dos discípulos foram abertos e eles reconheceram que era Jesus que estavam com eles. Eles vão olhar um para o outro e vão dizer assim: eu bem sabia que era o Mestre que estava conosco, porque enquanto ele falava, o meu coração queimava. Milena, eu não entendi, mas eu vim aqui lhe dizer: pão na Bíblia é palavra. Aleluia. Pão na Bíblia é palavra, e nesta noite ele está dizendo: a palavra está na casa. João olhou e disse assim: e o verbo se fez carne. João estava falando, não era só palavra, mas era carne. E nessa noite eu vim aqui lhe dizer que a palavra está viva, e ela está andando aqui em nosso meio, e ele está nos dizendo aquilo que está tampando os teus olhos. Hoje eu vou abrir pelo poder da minha palavra. Pelo poder da minha palavra, receba agora a visão espiritual para contemplar aquilo que Deus ainda tem para realizar. Os olhos deles se abrem. Eles reconhecem que era Jesus. Jesus desaparece do ambiente. Jesus agora vai ao encontro dos outros discípulos que estavam dentro de um cômodo, comer. Jesus fala assim: peraí, que hoje eu vou surpreender quem anda comigo. O que é que Jesus faz? Atravessa a parede. Porque Jesus nunca precisou de uma porta aberta para ele fazer alguma coisa acontecer. Nós olhamos para o cenário da nossa vida e nós pensamos: está muito improvável para acontecer o que Jesus disse que ia fazer. Mas eu vim aqui te dizer pelo poder da palavra que ele não precisa de nenhum cenário perfeito para cumprir na sua vida aquilo que ele te prometeu. Jesus não precisa de um cenário perfeito para idealizar na sua vida aquilo que ele já projetou. Jesus poderia ou não poderia ter passado por uma porta? Poderia. Mas Jesus disse: eu vou mostrar para quem anda comigo que eu não preciso de circunstância perfeita para fazer nada. Jesus atravessa uma parede. O povo se espanta. Tomé está olhando e está dizendo: eu só acredito se eu tocar. E eu vou lhe dizer uma coisa: cada um tem uma experiência com Deus diferente. Tomé teve que tocar. Pedro teve que ouvir uma voz dizendo assim: lança a rede para o mar direito. Jesus está ali, Tomé diz: eu tenho que tocar para saber que é ele. Jesus olha e diz assim: toca, Tomé. Tomé começa a pegar nas feridas e ele vê que era mesmo Jesus. E eu vim aqui lhe dizer que hoje Jesus está lhe dando a oportunidade de tocar nele. E o toque que você dará em Jesus vai lhe trazer uma experiência diferente. A experiência que Deus está para dar para alguém aqui é diferente. Alguém vai começar a experimentar as experiências que a palavra tem para nos dar. Ele toca. Jesus agora cumpre-se aquilo que foi dito. Os discípulos se reúnem
fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Jesus agora vai ser assunto aos céus. Nós vamos observar que Deus, Ele vai cumprir sobre a vida da igreja. O povo vai se reunir, o povo vai estar unânime, em conjunto, em oração. E o poder de Deus vai ser revelado sobre eles. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele reveste a igreja pelo poder da palavra, pelo mistério do Evangelho que estava sendo agora revelado. Jesus morreu e o mistério é revelado. E quando nós observamos que o mistério é revelado, o Evangelho alcança a vida de Paulo. Paulo vai começar agora a implantar algumas igrejas, vai começar a escrever para algumas igrejas. E Paulo agora vai escrever uma carta para a igreja de Roma. Paulo vai começar a escrever e vai começar a mostrar para aquela igreja sobre o poder da graça. Quando nós entramos no capítulo de número 7 do livro de Romanos, nós vamos observar uma coisa. Paulo está olhando para a igreja de Roma e ele está dizendo assim: se for por nós, não conseguimos. Capítulo 7. Paulo, ele coloca o eu em cena. E ele mostra que o eu em cena é um grande perigo. Ele olha para si e ele diz: eu sou um homem miserável. No capítulo 7, o eu está enfatizado. E o espírito, ele é mencionado uma única vez no versículo 6. E de uma forma indireta. Paulo escreve o capítulo 7 de uma forma proposital. Para quê? Para mostrar para a igreja que se o eu estiver em cena, nada pode acontecer. Paulo escreve para mostrar e para revelar o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então Paulo mostra que se o homem na sua natureza tomar a cena, o homem peca, o homem cai, o homem vai para um nível de falência espiritual imensa. E nós observamos isso no livro de Juízes. Quando o povo havia visto todo o milagre de Deus, e mesmo assim deixou o eu entrar em cena. Quando o eu entra em cena, a índole, a expectativa do homem é a falência. E na época do juízo, o povo pecou. Deus vai levantar os inimigos para poder atacar o povo, para o povo se arrepender, para o povo entender que a direção não pode estar na do homem, mas tem que estar na de Deus. E é o que Paulo escreve no capítulo 7. Se vocês estiverem na direção, vão cair. Se vocês estiverem no comando, vai falir. Se vocês estiverem no comando, o pecado vai tomar conta. Mas tem uma coisa: se vocês estiverem com Cristo, nenhuma condenação há para ti. Se o eu tomar cena, vai ter morte. Mas se o Espírito tomar de conta, vai ter vida. Paulo disse: se o homem estiver na direção, vai para um beco sem saída. Mas se o Espírito tomar a direção, vai ter vida e vai ter paz. Aleluia. E nós entendemos isso quando João está na ilha de Patmos. Foi levado para ser morto. Só que João entendia que sobre ele não dava, mas com Cristo dava. Domiciano olha e diz: nega. E João está dizendo: eu não vou negar. A lei está dizendo: nega Jesus, senão vai morrer. E João está dizendo: pode me matar. Os homens estão olhando e estão dizendo: nega, senão você vai ser preso. E João está dizendo: eu não vou negar a palavra daquele que me salvou. Aí Domiciano olha e diz: é mesmo? É. Pega João, bota na ilha de Patmos. Vamos deixar ele lá para ele morrer.
Só que quando o homem ele é comandado por Deus é diferente. Porque no cenário de morte Deus manda paz. Olha, João está na ilha de Patmos para ser morto. Só que de repente João escreve dizendo que o céu se abriu e ele vê o Filho do Homem assentado sobre o trono. E de repente João diz que uma voz como de trovão fala com ele: graça e paz seja contigo. Só que alguém olha e está dizendo: como assim? E Deus está dizendo: se tiver comigo, pode até ter promessa de morte, mas vai ter vida. Pode até ter levado para ser morto, mas se o meu espírito comandar, vai ter paz. Milena, eu estou vivendo na guerra, não se preocupa, se Jesus estiver, vai ter paz. Milena, tu não sabe como eu entrei aqui, eu não sei, mas Jesus está dizendo: o céu está se abrindo, e Ele está liberando graça, e está liberando paz para alguém aqui. Milena, está tudo dando errado, mas eu vim aqui lhe dizer que a graça e que a paz de Cristo vai colocar tudo no seu devido lugar. Vai colocar tudo no seu devido lugar. Jesus libera uma palavra. Vai ter vida, João. Mas Senhor, eu estou aqui para morrer. Se preocupa não, João, porque tua vida não é comandada por ti, mas é comandada por mim. E tem um mistério aqui para ser revelado. Quando a vida de alguém é comandada por Cristo, Ele nos tira de um nível e nos leva para outro. Quer ver? Apocalipse capítulo de número 4. João diz que novamente o céu se abre. E agora é um som de uma voz, como o som de muitas águas. Que olha e que diz: João, sobe para cá. Não entendeu? Vou lhe dizer. O cenário de um nível era a morte, mas ele está dizendo: sobe para cá porque tem vida. Oh, alguém entendeu? Mas eu vou dizer de novo. Hoje Deus está nos tirando de um nível e está nos levando para outro, porque Ele está dizendo: o nível que eu tenho para você, eu vou te revelar coisa oculta. João saiu do nível de morte, foi para o nível da vida. E agora João vai dizer que ele vê alguém assentado sobre o trono, e na sua mão tem um livro. Mas espera aí, o livro era a revelação dos problemas que iam de acontecer. Só que Deus tirou João de um nível, levou para outro. E João está dizendo: eu vi o problema na mão de quem está assentado sobre o trono. Deus está lhe tirando de um nível hoje. Ele está dizendo: eu te levo para outro, para tu entender que o problema está na minha mão. Eu te tiro de um nível e te levo para outro, para te mostrar que o problema está na mão de quem pode resolver. Se eu fosse você, levantava a mão e mandava glória, porque o problema está na mão de quem resolve. Alabara, chore, canta, alabara, súria. Hoje Deus está nos dizendo que o problema está na mão de quem resolve. Mas saiu do meu controle, Milena, não tem problema. Não saiu do controle de Deus. Milena, está tudo dando errado, não tem problema. Mas vai começar a dar certo, porque está na mão de quem pode resolver. O problema nunca vai estar isento. Mas tem uma coisa: se o homem estiver sozinho, o problema vai o matar. Mas se o homem estiver com Cristo, o problema vai ser solucionado. Aleluia. A angústia não está isenta.
da nossa vida. Mas tem uma coisa: com Jesus, Ele passa conosco na angústia e também nos tira dela. Quer uma prova? Jesus vai lá para o Getsemane e Ele olha assim e diz assim: ó, vocês fiquem aqui, vigiem e orem, que eu também vou orar. Jesus estava como homem. Ele se retira, está no Getsemane. E a Bíblia diz, em Lucas 24, que Jesus está angustiado, a ponto dele olhar e dizer assim: se for possível, Pai, afasta de mim este cálice, tira de mim essa angústia, me arranca deste sofrimento. Só que a Bíblia diz que Deus não responde Jesus, mas Deus faz o seguinte: dá uma ordem para um anjo descer e fortalecer a Jesus. Sabe o que é isso? A prova pode estar batendo na porta, a situação pode estar difícil do jeito que for, Jesus não vai nos tirar dela. Sabe por quê? Porque toda prova nos induz a alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida. Todo sofrimento não é para a morte, mas é para nos fazer chegar perto do propósito que Deus tem para nós. Vou lhe provar. O povo de Israel vai para o Egito, e eles estão ali, Faraó se levanta e diz assim: eu vou matar esse povo, porque esse povo está muito grande. Esse povo é mais numeroso do que o meu povo no Egito, então eu vou matar. O que é que ele faz? Dobra a carga, escraviza o povo. O povo agora está passando por um momento de sofrimento. O sofrimento era tanto que eles clamavam a Deus. E Deus ouve o clamor do seu povo. Deus poderia ou não poderia ter tirado o povo do Egito naquele momento? Poderia. E não tirou por quê? Porque queria fazer o povo passar pelo processo para alcançar aquilo que Ele havia prometido. O povo clama, e a Bíblia diz que quanto mais o povo era escravizado e perseguido, mais o povo crescia. Isso era Deus dizendo: eu não vou vos tirar do sofrimento, mas eu vou me revelar para vocês no sofrimento. Jesus se revela para nós nos piores momentos, para nos mostrar o cuidado que Ele tem para conosco. E hoje eu vou lhe dizer uma coisa: o céu está se revelando para alguém aqui. E o Senhor está nos dizendo nesta noite: o que eu tenho é maior, o que eu tenho é melhor. Não existe condenação para quem está em mim. Milena, mas eu não estou aguentando. Aguenta sim, porque é o Espírito quem te conduz. Estamos arrumando um ditado por aí de que a igreja vai parar. Estão tentando adulterar a palavra de Deus. Mas eu vim aqui lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo é Ele quem nos guia. O sistema pode até estar lá fora dizendo: eu vou parar aquele povo, mas o Senhor está dizendo: o meu Espírito é quem guia a minha igreja. O mundo lá fora está dizendo assim: a igreja vai parar, o pecado vai entrar no meio da igreja. Mas o céu está se abrindo e Deus está dizendo: enquanto o meu Espírito estiver no meio, a minha igreja não vai parar, a minha igreja não vai quebrar, a minha igreja não vai calar,
minha igreja vai continuar, porque quem guia a minha igreja é o meu Espírito. E isso é bíblico, e eu vou lhe dizer para tu mandar um glória para cima. Domiciano disse: eu vou matar, eu vou exterminar as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas João estava lá na ilha de Patmos, e Deus abriu o céu. João vê 7 castiçais, simbolizando as 7 igrejas da Ásia. Só que de repente João diz que no meio dos 7 castiçais tinha a presença de alguém que era semelhante como o Filho do Homem. E João não diz que a presença estava de braço cruzado e nem parada, mas João diz que a presença estava andando no meio dos 7 castiçais. Aleluia! Domiciano disse: eu vou para a igreja, mas Jesus se revelou nos castiçais para dizer: enquanto eu estiver na igreja, ela não para, ela não derruba, ela não quebra. Tem um ditado por aí que diz que a casa vai cair, mas o Senhor está dizendo: se eu estiver na casa, ela permanece de pé, ela permanece de pé. Manda glória, porque Jesus está aqui. Aleluia. Se Ele estiver, o negócio é diferente. Paulo olha e ele diz: deixa que o Espírito da vida vos conduza. E nessa noite, o que Deus está nos dizendo é: tu vai sair daqui sendo mais conduzido do que nunca. Tu vai sair daqui entendendo que quando o Espírito está, o negócio é diferente. Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Tem tudo para ser falência, mas há vitória. Se o Espírito estiver no meio da igreja, a igreja vai avançar. E eu vou encerrar agora liberando uma palavra sobre a tua vida. Moisés está agora diante de um mar. Os israelitas vão dizer assim: por que você nos trouxe para cá? Foi para nos matar? Será que lá no Egito não tinha sepultura o suficiente para que nós morrêssemos lá? E por que eles estavam questionando a Moisés? Porque Deus disse: eu tiro o meu povo do Egito e faço o meu povo ir para um caminho mais difícil. Por quê? Porque se eu fizer o meu povo ir por um caminho mais fácil, eles vão olhar para as circunstâncias e vão retroceder. Aí Deus olha e diz assim: Moisés, acampa em Piairote. Moisés vai obedecendo a ordem de Deus, e eles vão seguir avante. De repente, alguém olha para trás e diz assim: opa, tem um movimento errado ali. Moisés, os egípcios estão vindo com carruagem para nos pegar. O povo agora se desespera. Só que tem um porém: o Espírito de Deus estava os acompanhando em uma nuvem. E se tem nuvem, tem livramento. Alguém olha e diz assim: Moisés, nós vamos morrer agora. Moisés olha e diz assim: aí Deus diz: por que tu está clamando a mim? Diga ao povo que o que é isso, Milena? É uma igreja que está sendo conduzida pelo Espírito. Mas como assim? Marchar, Moisés? Só que o mesmo Deus que dá a direção é o mesmo Deus que dá a estratégia. Posso te dizer uma coisa? A estratégia de Deus não mudou. O que é que Deus fala para Moisés? Moisés, pega o que tu tens. O que é que Moisés tinha? Um cajado. Quem deu o cajado? Foi Deus.
Moisés, pega aquilo que eu te entreguei e tu estende sobre o mar. Isso aqui é loucura, mas Deus pega coisa louca para confundir. Moisés agora está pegando um cajado, está estendendo. O povo está olhando, está dizendo assim: Moisés agora foi louco. O povo está vindo para nos matar, e Moisés está pegando um cajado e está colocando na água. Só que quando Moisés coloca, diz o texto que Deus abre o mar. Olha aqui, que interessante. O mar se abriu e Deus fez o quê? Fez 2 paredes de água. Você já viu parede de água? Alguma vez na sua vida você viu parede de água? Deus estava dizendo: eu vou fazer vocês passar de uma maneira diferente. O que a Bíblia diz? Que está passando de um por um, e as águas estão quietinhas como parede. Quem sabe alguém está passando, está olhando, está dizendo assim: meu Deus, isso aqui é loucura. Só que está passando de um por um. Quando o último israelita passou, Deus disse o quê? Toca de novo. Quando Moisés toca, as águas voltam para os seus devidos lugares. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: pega aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te confiei, porque é isso que vai te fazer viver o milagre que eu tenho reservado para tua vida. Milena, eu não consigo mais orar. Volta para a oração, porque é nela que você vai ver milagre acontecer. Milena, a prova está grande, eu não consigo mais cantar. Volte a cantar, porque é no cantar que você vai ver o que eu vou fazer. Milena, eu não consigo nem mais dar uma saudação. Volte a dar a saudação, porque é na saudação que você vai ver o que eu vou fazer. Pega aquilo que Deus te entregou nesta noite e vem para o nível que Ele está te levando, porque Ele está dizendo: é neste nível que você vai viver experiências sobrenaturais. É nessas experiências sobrenaturais que você vai vivenciar que Deus desce na guerra para dar vitória para alguém. Davi está dizendo: Deus, os filisteus estão vindo me matar. Só que Deus diz assim: Davi, volta lá para o campo de batalha, o lugar que eu te preparei. Mas Senhor, se eu for para lá, eles vão me matar. Deus está dizendo: volta para o campo de batalha, porque quando você estiver lá, eu vou te dar um sinal, Davi. Qual o sinal que tu vai me dar, Senhor? Tu vai ouvir barulho de uma marcha. Aleluia. E quando você ouvir o barulho dessa marcha, Davi, você vai entender que eu estou entregando os teus inimigos nas tuas mãos. Eu vim aqui lhe dizer que Deus não lhe chamou para ficar parado, nem para ficar estacionado, mas Ele te chamou para ficar em movimento. E nesta noite o Espírito da vida me trouxe aqui para te dizer que Ele vai te colocar em movimento, e vai ser em movimento que você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, se coloca de pé que eu vou orar por ti. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: deixa que o meu Espírito te comande, porque você vai ver o que eu vou fazer. Jeremias desce da casa do oleiro. Desce, Senhor. Jeremias olha agora para uma roda. Estou olhando, Senhor. Jeremias, o que tu está vendo? Um vaso na mão do oleiro. E como é que esse vaso está, Jeremias? Está em movimento. Está em movimento, está em movimento. Jeremias, este vaso é a minha igreja e o oleiro sou eu. E o que o Senhor quer dizer com isso, Deus? Jeremias, eu estou dizendo que eu quero a minha igreja em movimento. Em movimento, aleluia. Senhor, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, e eu te peço agora, coloque-a em movimento.
Senhor, se houver alguém aqui com alguma corrente o prendendo, seja na mente, seja no espírito, que essa corrente seja quebrada agora, pelo poder do toque das tuas mãos poderosas. Senhor, a tua palavra foi pregada e eu te peço agora, como testificação, que o teu Espírito desça e conduza o teu povo, e conduza a tua igreja. Fica conosco, Senhor, neste dia. Eu te agradeço e você glorifique a Ele nesta noite.